capítulo 12. Versos 43 ao 45. Nosso Deus, Ele é tão bom, que Ele mostra todas as coisas, Ele se revela a nós. Assim diz a palavra do Senhor. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. São os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Aleluia, glória a Deus. A palavra que Deus tem para nós hoje é uma palavra muito forte. Não estranhem de dizer: hoje é domingo, eu vim receber a minha bênção. Porque o Senhor, Ele exorta, o Senhor, Ele cuida, o Senhor, Ele ama, Ele cura e Ele liberta. Mas Ele também exorta. Ele exorta a sua igreja, Ele ensina a sua igreja no caminho que deve andar. E aqui em Mateus fala de demônios que saíram de alguém e depois retornam. Porque se a casa está limpa, não está ocupada com coisas boas, ele vai habitar naquele lugar, ele vai trazer 7, vai ser pior do que o primeiro estágio. E a palavra de Deus nos ensina que tudo que nós guardarmos, nós devemos guardar o nosso coração. O lugar mais precioso que nós temos para cuidar é do nosso coração. Do que nós estamos guardando, se são as más lembranças, se são as boas lembranças, se são os bons relacionamentos, ou alguma coisa que te machucou, te magoou. E isso a gente precisa sarar essas feridas do coração e colocar no lugar do nosso coração, do vazio existencial que todo ser humano um dia tem, é Jesus. Porque quando Jesus habita no nosso coração, ele fica preenchido e não tem mais vaga para o inimigo se aproximar. Não tem mais como o inimigo se aproximar de uma luz. Queridos, há tempo de mudança. Deus pede: é tempo de mudar, é tempo de transformação. É chegada ao reino dos céus. É chegada a hora. Jesus está às portas. Ele virá buscar a sua noiva. E como é que a noiva está? A noiva está preparada? A noiva está ordenada, limpa, santa, irrepreensível? Você tem buscado um relacionamento profundo com Jesus? Ele quer ter esse relacionamento com você. Não basta vir aos domingos ao culto. Não basta. Ele quer uma adoração por inteiro. Por isso que ele diz: eu estou à busca dos verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. E ainda diz nas Sagradas Escrituras: orai sem cessar, vigiai em todo o tempo. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo em todo o tempo, andando com Ele, amando Ele, conversando com Ele. Como é que nós, cristãos, podemos dizer que amamos a Cristo, mas nós não nos enchemos do Espírito? Nós não buscamos em oração. Tem pessoas que não têm prática mais de orar nem 5 minutos, fissurados nas redes sociais, fissurados no celular. Não tira tempo de oração, de relacionamento com Deus. Não faz um jejum para quebrantar essa carne, fazendo só as vontades da carne. Porque quem não jejuma está o tempo todo fazendo só
tirar um momento de jejum para nos aquebrantarmos nos pés do Senhor. A gente só dá o que a gente tem. Quando a gente não tem nada, a gente não dá nada. Mas se eu estou cheio do Espírito, da luz de Deus, da essência de Deus, do bom perfume, eu vou exalar o perfume de Deus para outras pessoas. E essas outras pessoas vão querer também sentir esse aroma, ter esse aroma consigo. Vai também querer ter o brilho do Espírito Santo com ele. Ele vai dizer: olha, aquela pessoa realmente tem Deus na vida dela. Eu vejo humildade, eu vejo amor, eu vejo a luz de Deus naquela pessoa. Eu também quero ser como ela. Eu também quero seguir o caminho que ela está seguindo. Mas já tem outros, não, que diz: eu quero ser como aquele fulano que diz que é cristão, mas não vive a palavra. A gente não vê nada de Deus. Olha as atitudes. Então nós, seres humanos, precisamos fazer uma limpeza espiritual, uma limpeza geral em nós. Senhor, o que está errado em mim? Senhor, para que me convença, me mostre que eu estou errando, para que eu possa melhorar, para que eu possa te agradar, para que eu possa ser a cada dia um cristão melhor, um cristão mais fervoroso. Amados, tem pessoas deixando de frequentar o culto, de cultuar o Deus Todo-Poderoso por bobagens, porque alguém não cumprimentou, porque alguém não sorriu, porque alguém tarará. É tantas bobagens. Nós precisamos olhar para Cristo. É a Cristo que nós servimos, é a Cristo que adoramos, é a Cristo que exaltamos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que morreu por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Ele pagou um alto preço. Ele doou a sua vida por amor a nós. Aleluia. Ele intercede até hoje diante do Pai por nós. Glória a Ele Deus. nos ama intensamente, verdadeiramente e fielmente. Esse é o amor de Jesus para conosco. E nós temos amado Ele de verdade? Temos amado Ele de verdade? Queridos, nós precisamos sairmos da zona do conforto. O nosso corpo, ele pede para dormir. E o Espírito Santo nos desperta na madrugada. Às vezes, não, vou só ao banheiro, volto a dormir. Não, queridos. Acordou, vai no banheiro, vá, mas vá orar. Vá conversar com seu pai. Muitas vezes Deus quer falar algo para nós, mas nós não estamos de ouvidos atentos a Ele. Quantas pessoas ficam no banco de uma igreja anos e anos e não sabem o que é ouvir a voz de Deus? Por quê? Será porque Deus ama mais um do que o outro? Será porque Deus quer falar só com um e com o outro não? Não é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Isso depende da nossa entrega. É claro que Ele tem o seu modo de falar com cada um. Com alguns Ele fala em sonhos, outros Ele fala através mesmo da leitura, outro momento através do pregador, outra vez até através do mendigo. Deus, Ele usa qualquer meio para falar conosco. Somos nós que temos que estarmos com os ouvidos atentos a Ele, com o coração aberto para Jesus entrar. Jesus, Ele está à porta e Ele está batendo no coração de todos nós. E Ele é educado. Ele só entra se você abrir a porta, se você convidá-lo. E Ele não bate e sai correndo, não. Ele bate e Ele espera você abrir. Ele bate uma vez, bate duas, bate três, até mais. Quantas pessoas não estão sendo evangelizadas, mas não têm coragem de abrir a sua boca e confessar Jesus como Senhor de sua vida? Quantas vezes Deus já levantou pregadores para falar de Jesus no caminho certo e a pessoa fica procrastinando?
liberto. Não vá sozinho para a libertação. Você precisa de ajuda. Ajuda espiritual do pastor para orar por você, uma irmã para interceder por você. O Espírito Santo de Deus, quando você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, assume Ele na sociedade, assume Ele dentro do seu quarto, assume Ele em todos os lugares, no seu trabalho, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Ele vai te libertando, Ele vai te mostrando o caminho certo, Ele vai te moldando, como Ele pega o vaso, o oleiro pega o barro e Ele vai moldando, moldando, até formar um vaso perfeito, bonito. Assim o Senhor vai fazendo com você e comigo dentro da igreja. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Nós erramos. Aí o Espírito Santo de Deus nos convence, vamos lá e pedimos perdão a Deus, e Ele é bom, misericordioso para nos perdoar. É uma caminhada constante com Cristo. É dia após dia, até a volta dele, ou até Ele nos chamar. Nós precisamos sairmos da zona de conforto e anunciar a palavra do Senhor, vivermos a palavra do Senhor. Não deixe para depois, porque já é chegada a hora. Vamos observar os sinais da vinda de Jesus são muitos. É guerras entre nações, rumores de guerras, doenças, pestes, terremotos, sinais no céu, na água, na terra. É peixes morrendo nos montes, aves caindo do céu, e sinais mesmo de luzes no céu. Vamos acordar, igreja. Jesus está voltando. Vamos levantar essa zona de conforto. Vamos observar as notícias do mundo inteiro. No livro de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos fala das cartas às igrejas, e já aconteceu. O 4º capítulo fala sobre arrebatamento, que ainda não aconteceu, mas está para acontecer. Eu creio firmemente. Eu creio na palavra do meu Deus. Por que eu creio tanto que o arrebatamento está para acontecer? Vejamos os sinais. Os políticos, os governos pedindo uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial, um só governante que eles querem. Uma só religião. Uma só religião já até se iniciou. O Islã. A união do cristianismo, islamismo e judaísmo. 3 religiões em uma só. A moeda única digital. Esse dinheiro de cédulas, de moedas, vão sumir, vão desaparecer. Observe as tecnologias. O Brasil mesmo está criando o DREX, que até 2026 quer colocar em pauta, em ação. É hora de nós despertarmos para viver o Evangelho, para semear a palavra. Se você quer que os seus sejam salvos, seus amigos, seus parentes, que venhamos pregar a palavra de Deus, aonde quer que venhamos estar, que sejamos luz nessa terra. O templo, o terceiro templo, está prestes a ser construído. Já tem uma linha de trem que leva ao lugar. Já construíram as estolas sacerdotais do sacerdote com as 12 pedras preciosas. O candelabro está lá no meio da cidade de Israel, Jerusalém. Candelabro de ouro. Os outros utensílios estão todos prontos, a maioria estão prontas. Sinais da volta de Jesus. As novilhas vermelhas para o sacrifício já estão aí. Já tem umas 5 novilhas. Em 2014, se eu não me engano, eles encontraram no Texas, nos Estados
aonde você escolher. E só tem dois caminhos: ou a porta estreita ou a porta larga. A porta estreita é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos, como igreja, urgentemente assumirmos que somos cristãos genuínos e verdadeiros, doa onde doer. Mesmo que as pessoas venham se sentir incomodadas, mesmo que as pessoas não te convidem para as reuniões, mesmo que você seja escolhido. Olha como morreu o discípulo de Jesus, por amar Jesus. Feliz aquele que dá a sua vida por Cristo. Feliz aquele que morre para si mesmo e vive para Deus. Porque Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Todos os dias o pecado bate na nossa porta. Cabe a nós não abrir o pecado. Cabe a nós conhecermos a Deus e as Sagradas Escrituras e rebater o pecado, as tentações com a palavra, como Jesus rebateu Satanás com a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a palavra está gravada aqui no nosso coração, na nossa mente, se nós estamos firmados na rocha, nós não vamos cair em tentação. Nós vamos estar firmes com Jesus na alegria, na saúde, na riqueza, na pobreza, na escassez, na libertação, em todos os instantes de nossas vidas. Assim estaremos aliançados com Ele eternamente, uma aliança eterna com o Pai das luzes, com Deus Todo-Poderoso. É com Ele que nós temos a aliança. Vamos ficar atentos e despertar também quem está ao nosso lado, quem anda conosco, falando a verdade, falando dos sinais da volta de Jesus. Tem pessoas dentro da igreja evangélica que não acreditam que Jesus está voltando. Eu creio, Jesus está voltando. Ele está às portas e precisamos tomar uma posição de que lado estamos. Jesus disse em Mateus 12:30: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou é com Jesus ou não é. Não existe meio termo. Não existe essa história de mais ou menos. Jesus é bem claro aqui: quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Ou seja, nós precisamos decidirmos. A nação, a humanidade precisa decidir. Já é chegada a hora. Quem é justo, que seja mais justo ainda. Quem é limpo, quem é santo, que se santifique mais ainda. Porque Jesus vai separar o joio do trigo, o bode das ovelhas. E quem você quer ser? Em que lado você está? É tempo de realmente a igreja ser chacoalhada.
terrível, querido. Ficar a eternidade longe de Deus. Ficar a eternidade sem poder glorificar o Senhor, sem poder ver a beleza de uma flor, sem poder ver a luz, sentir a presença de Deus no amor, da paz. É terrível. Jesus falou muito sobre o inferno, como é que ele é. Quem é que quer ir para lá? Todos serão julgados, vivos e os mortos. Quem quer ir para o inferno? Aonde só há choro, enxofre, ranger de dente, dores, aonde os vermes não morrem, aonde a cama é de vermes, não é um travesseirozinho confortável, uma caminha confortável. Todo ímpio pagará no inferno. O pecador vai para lá se não quiser Jesus. Que escolher o outro lado vai para lá. Agora quem escolhe é Jesus. Estará na Jerusalém celestial, onde as ruas são de ouros, as portas de pérolas, onde a luz do Senhor resplandece. Não há escuridão, não há trevas, não há mentira, não há fofoca, não há engano, não há farisaísmo no céu. Haverá apenas santidades, alegria, gozo, vigor, aonde não haverá enfermidade. Nós não vamos precisar tomar uma gota de remédio. Isso é libertador. Isso é boas novas. Aleluia. Isso é mensagem de boas novas, de esperança. Não tenham medo. Não tenham medo, porque se você escolhe a Jesus, é motivo de alegria, de júbilo, de cantar cânticos aos senhores, com alegria, porque Ele está voltando. Ele vai vir buscar a sua noiva. Aquele que está preparado vai sorrir com Jesus. Vai ser Aleluia. muito lindo. Agora, triste é para quem ficar. Triste é para quem não for arrebatado. Vai ter que passar por tribulações terríveis. A seita da tribulação, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus veio. Uns acreditam que é antes da tribulação, que é o pré-tribulacionista. E tem o meso-tribulacionista, que acredita que Jesus vai vir no meio da tribulação. Outros têm o pós-tribulacionistas, são os que acreditam que Jesus vem após a grande tribulação. Mas não importa se é antes, se é no meio, se é depois. O importante é que Ele vem. Aleluia. O importante é que estejamos preparados para a volta de Jesus. O importante é que venhamos estarmos adornados como uma noiva que espera seu noivo, com o coração limpo, como de uma criança. Como Jesus disse, que os reinos dos céus é das princípios. Aquele que tem um coração como de uma criança, esse herdará o reino dos céus. Então não devemos guardar mágoa, rancores, ressentimento do passado nos nossos corações. Ele precisa estar limpo e Jesus precisa habitar dentro dos nossos corações. Ardentemente, convide a Ele a habitar em você em todo o tempo. Tem pessoas que querem ser libertos sozinhos, por suas próprias forças. Por exemplo, a pessoa que quer se livrar das drogas, das bebedices, de vícios. Essa pessoa
suficiente Salvador, porque Ele é suficiente nas nossas vidas. Ele é o melhor que nós podemos ter. Quem já passou aqui por dificuldade, e Jesus no seu coração sabe o quanto é maravilhoso você passar por dificuldades e saber que Deus é contigo. E saber que Deus está pegando na sua mão, que você não está só. Que embora muitas pessoas virem a cara para você e não sabem o quanto você está sofrendo e não lhe deu um abraço, mas Jesus vem e te abraça. Aleluia. Mas Ele fez mais, Ele fez muito mais. Ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por mim. Ele ficou naquela cruz no nosso lugar. Ele pagou o preço do pecado no nosso lugar. Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem um projeto lindo nas nossas vidas. Vejamos agora em Apocalipse. Não podemos deixar de fazer a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 22. Iremos ler do 11 ao 20. Quem é justo, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. No 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus. Ele está voltando para buscar a sua noiva. Aleluia. A sua igreja. Glória a igreja Deus. está se preparando para a sua chegada. Aleluia. Fica a pergunta: você está se preparando? Você está saindo da zona de conforto para orar, para jejuar, tirando um tempo para ler a palavra, tirando um tempo para cantar cânticos de louvores ao Senhor? Você está semeando a palavra do Senhor? Ou está se acovardando e guardando só para si? Cabe a cada um de nós refletirmos. Jesus está voltando e Ele virá e Ele nos levará para Ele. Glória a Deus.